aqui é por causa dos smart contracts. Eu fiquei sabendo, né, quando o negócio é smart contracts, tem que colocar a orelhinha, coraçãozinho. A turma do smart Ah, contracts gosta dessas coisas, pelo que eu tô sabendo, pelo que eu vejo aí. Eu não sou, né? Quero só, né, eu quero me sentir parte. bem-vindos, bitcoinheiros. Tudo bem com vocês? Tudo. Opa! Maravilha, Boa maravilha. tarde. Ô, Urso, Oi! teus vídeos estão ficando legais, hein, meu? Oh, obrigado, Ivan. Obrigado, obrigado. É verdade, tem aí já quanto? Umas 8 tocas já? Mais, né? Várias tocas aí. Sempre que eu posso, tô gravando aí algumas coisinhas, mostrando um pouquinho aí do que eu ando observando aqui na minha toca, compartilhando com vocês aí. Tô de bom humor, tô abrindo a minha toca aí para outros bitcoinheiros. Espero que vocês estejam gostando aí. Não, eu tô achando muito legal e principalmente pelo fato é, que muita gente sente que não está acontecendo nada, que o Bitcoin parou, que nada de novo acontece. E acho que os teus vídeos têm mostrado quanta coisa os desenvolvedores têm produzido a cada dia, né? Não sei nem como você É, está dando conta de... Está produzindo um por dia, mesmo assim não dá para dar conta de tudo que está sendo feito, né? só a pontinha, nem, ou seja, tem muito mais coisa aí, tem coisa que fica para trás aí no backlog ainda, que não dá nem tempo, né, de falar. E, enfim, cara, o que não falta é coisa nova acontecendo e não digo, ou seja, não é blockchain, né? Não tô falando de blockchain, cripto, Bitcoin, Lightning Network. Mas, enfim, o assunto de hoje é smart contracts, contratos inteligentes. O que é um smart contract? Dá Pois para é. definir? O pessoal chama smart contracts, mas eles na verdade não são assim tão smart, né? Aliás, quanto menos smart, melhor. Já vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Mas basicamente é um contrato de execução programática em script, né? Com um conjunto de regras, um algoritmo bastante bem definido e havendo as circunstâncias que alimentam essas regras, há uma determinada saída ou outra saída que pode acontecer. Portanto, é um contrato, é um acordo ou um conjunto de condições que podem ser reproduzidas num algoritmo de uma forma determinística ou quase determinística. Aí vamos ver os vários tipos de smart contracts que existem, desde os 100% deterministas e bem simples de controlar até uns que podem causar problemas, não é? Mas basicamente é isso. E depois eles transportados para o mundo do Bitcoin ou até de outras criptomoedas que também falam muito em smart contracts, basicamente, tipicamente estão associados a transações mais complexas do que só A enviar para B. Eu queria estressar um pouco mais a definição, porque eu tenho a impressão que smart contracts são as novas blockchain ou os novos projetos de inteligência artificial. Porque tudo agora é smart contract. Fala aí, Tá, Al. deixa eu falar então. Smart contracts é um nome deveras falacioso, porém pegou, né? Então, com isso a gente tem que acabar desvendando aí, desconstruindo algumas narrativas meio distorcidas. Smart contracts não são exatamente smart, eles são apenas a possibilidade de você inserir algumas condições a mais do que uma transação à vista, tá? E essas duas condições seriam a condição de multi-assinaturas e a condição de time lock, tá? Você a transação por um determinado tempo,
condicionado a alguma variável, e multi-assinaturas também. Imagina que você tem 3 assinaturas para fazer uma transação, você precisa de 2, de 3 para poder ter acesso a finalizar a transação. Enfim, pode variar a quantidade de multi-assinaturas, mas é basicamente disso que é composto o smart contract. Agora, a correlação que o pessoal faz com inteligência artificial é um pouquinho falaciosa também, porque supõe-se que teríamos que ter uma execução a partir de uma inteligência artificial. Inteligência artificial ainda não existe, né, na prática, e a inteligência artificial ainda não tem a subjetividade necessária para dar aval a finalização ou não de uma transação. Ou seja, você e o Becas falaram coisas similares, né? Na verdade, esses smart contracts não são smart, eles são, na verdade, bem simples e, entre aspas, burros. E você deu 2 exemplos, né? Multi-assinatura e time lock, né? Ou seja, uma transação, uma operação que acontece automaticamente depois de passado determinado tempo. Você falando isso me remete a Lightning, né? Não sei se o Dov quer comentar alguma coisa. Esse tipo de construção, ele possibilita não só redes como a Lightning, por exemplo, como também redes como a Ethereum, né? As ICOs que se fazem com contratos de Ethereum, basicamente são contratos smart contracts com multi-assinatura e com time lock também. Então, é como se você deixasse um contrato aberto. Esse contrato aberto, ele significa a geração do script da nova moeda, enfim. Deixa eu só falar um pouco na parte mais conceitual, que é o seguinte. Os smart contracts, no fundo, então, são tudo o tipo de condições mais complexas do que apenas A enviar dinheiro a B, não é? Isso inclui quase infinitas combinações de tipos de condições que podem ser reproduzidas numa linguagem de script mais ou menos simples. As pedras base para se poder implementar são aquelas que o Alan falou, né? A multi-assinatura e o time lock. Mas depois pode-se associar condições a isso e fazer coisas um pouco mais complexas. O que é que eu tenho visto na prática do que está por aí? É que quanto mais simples, melhor. Ou seja, manter esses smart contracts o mais dumb possível é o que traz mais segurança e mais privacidade. À medida que você começa a querer introduzir um grau de complexidade alto no smart contract, você perde segurança, perde privacidade, cria uma série de problemas e pode até introduzir erro, introduzir incerteza, que é tudo o que não se quer nesses contratos, né? Dando um exemplo de uma espécie de smart contract super simples e à prova de... Desculpa, Beca, só para deixar mais claro, quando você diz que quanto mais complexo, menor a segurança, né? É porque seria como um contrato convencional que a gente tem hoje em dia. Quanto maior o contrato, quanto maiores as cláusulas, quanto mais a complexidade por 2 razões. São duas mais chance de ter um ataque, né? De ter brechas no contrato. São 2 razões diferentes. Uma é a pura complexidade pode introduzir erro. É código, não é? É um script com várias variáveis, introduz erro. Mas há um segundo problema que não tem a ver com isso, que é essa complexidade pode se traduzir em subjetividade. Ou seja, alguns smart contracts, vou dar o exemplo do mais simples possível e depois de alguns complexos, para você ver isso na prática. Um simples para um determinado endereço de Bitcoin, todo o dinheiro que cai lá é automaticamente enviado para outros 2 endereços. Não tem subjetividade, não tem nada de mais.
entra um Bitcoin lá, vai meio para um lado, meio para o outro. Ou, outro exemplo ainda mais ou menos simples, a própria criação dos canais Lightning Network, né? É um smart contract, em que você faz e fica o dinheiro preso com time lock num dado endereço de multi-assinatura. Agora, o que é um contrato que introduz uma complexidade de incerteza? É um contrato que depende de uma prova externa, por exemplo. Ou seja, eu mandei uma encomenda para o Alan e ele me pagou. Mas o dinheiro fica retido até ele receber a encomenda. Como é que sabemos que o Alan recebeu a encomenda? Há contratos assim, estão em vigor, funcionam, mas naturalmente eles não são 100% matemáticos, não são 100% deterministas, envolvem ou um terceiro que arbitra, ou algum tipo de ir pegar um dado a uma base de dados externa, coisas assim. Então, não é só a complexidade que pode introduzir erro, mas é também a introdução de elementos que vão introduzir incerteza na transação, tal como no mundo real. Os contratos do mundo real têm incerteza, subjetividade, né? Na teoria eu entendi, Becas. Agora, tem algum exemplo de empresa que está fazendo isso? Porque já vou te passar para falar, Alan. Eu me lembro quando começou essa história de smart contract, não quando começou, em um momento teve um projeto que teve uma certa popularidade, que era um tipo de fechadura eletrônica para você deixar na sua casa, e aí quando você usasse uma casa de Airbnb, você pagava e automaticamente a fechadura era inteligente, ela sabia quando você chegava e ela abria, e você saía, e ela controlava até a limpeza da casa, ou seja, no fim isso, até onde eu sei, nunca aconteceu e caiu por água abaixo. Slockit era o nome. Slockit. Obrigado, Alan. Depois eu até colocar Eu estou falando de smart contracts associados a criptomoedas, ou seja, smart contracts pode ser aplicado a qualquer coisa, né? Você pode ter smart contracts dentro do site da Airbnb, se for o caso. Eu estava falando especificamente em criptomoedas. E nesse caso, ainda está tudo muito no dumb contract, principalmente por causa da questão da segurança e da privacidade, mas há vários exemplos de marketplaces com third party a confirmar a transação, coisas desse género, micropayments, além do Lightning Network, há outros projetos, desse de prova externa, há muitos, então, há muita coisa acontecendo. Com sucesso, os mais simples sim, os complexos não tenho visto nada. Isso que eu queria saber, ou seja, fala. Não, é necessário entender também que no mundo real não há essa demanda que se imagina por smart contracts. Primeiro que, como o Becas disse, a execução de um contrato exige a participação de um humano subjetivo, exige aí uma interação humana, ou seja, não é trustless. Geral, o chamado Oracle, né? A correlação com o mundo real, com o acontecimento do mundo real e a execução do contrato não é automática, entendeu? A menos que esteja condicionado a um tempo específico e não seja possível você voltar atrás. Mas o contrato, em geral, não é inteligente. O que é inteligente são essas condicionais, mas eu não chamaria de inteligente porque ele não opera sozinho. E os que realmente são trustless funcionam bem, há muitos exemplos, estão funcionando, mas são tudo menos smart, né? Eu até compilei aqui 2 ou 3 exemplos, se quiserem, podíamos ver para ver na prática. Por favor, Becas. Eu quero entender, eu ainda não entendi bem. Diga? Não, que eu quero entender, eu ainda não entendi direito, não consegui entender na prática. Há um que você conhece bem, Dolph, que é o que gera a Lightning Network, né? Não, sim, o hash time lock contract. Sim, é um smart contract entre duas partes aí, peer-to-peer. É verdade. Isso eu consegui entender. Até aí. O Taproot também permite fazer, né? Smart contracts, você fazer aquelas transações múltiplas
quando você junta várias pessoas que querem transferir dinheiro entre si e redistribui para haver privacidade na transação, isso é um smart contract também, tá? Dos tais que são trustless, dos tais que são relativamente dumb, mas que funcionam bem para caramba, né? Esse é outro exemplo. Agora, eu tinha aqui alguns exemplos mais fora desses, que são muito técnicos, né? Um é, por exemplo, uma transação. Imagine o seguinte: vamos fazer um crowdfunding para produzir um protótipo. O crowdfunding, como é que funciona? Todo mundo vai doar para um endereço e se o montante X for atingido, esse valor é enviado para o cara que vai montar o protótipo. Se não for atingido, é devolvido a todos os remetentes. Ok. Ok? Isso é possível de fazer de uma forma trustless, as condições são completamente objetivas, são aritméticas. Tipo, nós os quatro, cada um vai ter que pôr um Bitcoin no endereço. Se ele somar 4, vai para um terceiro. Se não somar 4, é devolvido para nós. Isso é um smart contract que existe para projetos de o que eles chamam de bem comum e que é bem simples de implementar e bem rigoroso. Tá? Outro smart contract, por exemplo, loteria. Nós todos enviamos um dado valor para um endereço e ele é sorteado com um algoritmo conhecido ou com condições conhecidas que podem ser observadas ou matematicamente e comprovadas ou alguma coisa do mundo externo e aí é enviado de volta desproporcionalmente para quem enviou, ou seja, para o vencedor ou vencedores. Loteria pode ser um smart contract, tá? É outro exemplo. Um exemplo mais bancário pode ser uma espécie de escrow account, ou seja, eu pago a uma pessoa e o dinheiro fica retido para ser pago a outra até um determinado momento em que um grupo dos que estão envolvidos assina a operação para seguir. Não é? Então, digamos que eu vou enviar para o Alan e depois o Alan vai enviar para o Dov, mas para isso é preciso eu e o Alan e o Dov, ou qualquer combinação, assinar a transação. Novamente, também funciona. E depois há umas mais simples, tipo o time lock puro, não é? Você deixar... Eu vi uma interessante que é, enquanto eu estou comprando e vendendo num site, eu tenho que deixar parqueado um Bitcoin para provar a minha credibilidade. E o cara não consegue sacar esse Bitcoin, mas eu também não. E ele fica lá durante 6 meses, a não ser que ambos cheguemos a acordo para liberar mais cedo. Isso é uma prova de compromisso, vá. Então, eu dei aqui 4, 5 exemplos de coisas que são dumb. É sempre importante dizer isso, porque são as melhores. Hoje, amanhã não sei, hoje quanto mais simples o contrato, mais eu gosto, melhor ele funciona. Mas que são interessantes, que permitem resolver problemas do mundo real. Que são coisas que dá para programaticamente definir e objetivamente. Quanto mais simples o contrato, então, ele tá, ou seja, menos possibilidade de erro, né? Entendo que isso é o que, né? A gente quer evitar ao máximo erros, né? Por problemas por parte do usuário, né? Mas o que eu não entendo é quem centraliza isso no fim das contas. Ou seja, legal, a gente faz esse contrato entre nós 4, a gente precisa igual, né? Sempre de como vocês estavam falando, esse oráculo. Seria Não. Estes exemplos que eu dei são trustless e são sem externos. Estes exemplos que eu dei não têm oráculo, são regras matemáticas, elas são colocadas em script, nós concordamos no script e até é curioso, porque assim, as regras vão parar a um script, pois há várias formas de implementar também.
envolvendo a multi-assinatura e tudo isso. Mas elas são acordadas por nós e o script é executado. Eu depois posso lhe mandar aí offline alguns exemplos. São scripts muito simples, às vezes é uma linha, normalmente é uma linha só, que faz a regra. E isso é na rede Bitcoin, a gente está falando. Né? isso, Não é... dentro do próprio Bitcoin. Você tem software Bitcoin para é um script hash ali, entendi. Exatamente. Mas mais interessante até, com Taproot, não sei se vocês lembram, eles conseguem que o script seja desconhecido dos restantes. Ou seja, anteriormente era uma coisa mais ou menos pública, a regra. Né? Agora com o Taproot e com a possibilidade de mascarar várias assinaturas numa só, e do Schnorr e tudo isso, você vai conseguir que este tipo de transações sejam opacas para quem está vendo de fora, o que é ainda mais interessante por questão de privacidade. Mas é isso, ou seja, não há Oracle, não há nada. É um script que nós rolamos e pomos na transação, acabou. Entendi. Legal, legal. Porque uma confusão que eu mesmo tenho, ou seja, porque eu não uso smart contracts aí no meu dia a dia, não tenho nenhuma, nenhum uso assim, nunca usei smart contracts no Bitcoin. Na verdade, você usa na Lightning, né? Não, assim, a gente já falou da Lightning, sim, mas não é ativamente ou eu lá escrevendo o script. Oi? Você usa no BISC. Ok. Mas isso também eu não estou como usuário, né? Eu não sei que eu estou fazendo isso. Você tem uma camada de abstração, mas usa, né? Inclusive, estou me sentindo um pouco até ignorante aqui de ter brincado com a turma do Ethereum, achando que a gente ia falar de smart contracts. Na minha cabeça, né? A smart contract, imagino de muitas pessoas aqui que estão, né? Talvez entrando para assistir, é relacionado com Ethereum, com EOS, com todas essas outras blockchains, né? E a gente está vendo aqui por todos os exemplos aí ótimos que você deu, Becker, de smart contracts, no Bitcoin mesmo. Não precisa de nenhuma outra chain, então, para fazer isso. Todos os exemplos que eu dei são Bitcoin. E foi proposital, porque eu acho que os do Ethereum são precisamente os que não funcionam. São muito complexos, têm erro, têm problemas de segurança, de ataque, de deturpação e de subjetividade. Eu diria o seguinte, funciona porque todas as ICOs até hoje foram lançadas em cima de smart contracts do Ethereum, então, de certa forma, funciona. É que acabaram criando a correlação nominal de smart contracts com Ethereum, mas não necessariamente significa que é uma plataforma de smart contracts exclusiva, né? Sim, o marketing deles aí acho que é tão forte, né, que eles associaram smart contracts, Ethereum, e na minha cabeça mesmo, de uma pessoa que até entende, né, um pouco, né, não é que eu cheguei Ethereum do nada aqui. Ethereum é uma moeda em busca de um use case, então toda hora você vai ver eles mudando o tipo de narrativa, como se fosse um slogan deles, né, agora é World Computer, agora é smart contracts, agora sempre para tentar achar uma utilidade para algo que não é necessário. É uma solução em busca de um problema, né?